Que oramos, amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Você pode também aproveitar a projeção do texto. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que tempo bom o Senhor nos dá nesta noite. Quando estamos em culto público, Senhor, com a Tua palavra aberta ante nossos olhos, depois de ouvirmos belos cânticos, de entoarmos louvores ao Teu nome, das orações, bendito sejas, ó Deus. Queremos ouvir-Te uma vez mais. Abra os nossos ouvidos, Senhor. Dá-nos compreensão da Tua palavra neste texto, para que, ó Deus, possamos compreender, entender e, sobretudo, Senhor, obedecer a Tua palavra. Ajuda-nos, pois, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta é uma das 7 cartas que João registra no Apocalipse, em que Jesus escreve às 7 igrejas. Jesus escreve 7 cartas às 7 igrejas. Esta é uma das cartas que ele escreve a uma das igrejas. Esta carta ele escreve à igreja de Éfeso. Nesta carta que ele escreve a esta igreja, ele faz alguns elogios e também faz uma severa advertência. Ele elogia a igreja pelo seu labor, pela sua luta, pela sua perseverança, uma igreja que suporta homens maus, que põe à prova aqueles que se dizem profetas e mestres, e rejeita os mentirosos, são perseverantes, passam provações, eles também rejeitam as obras dos nicolaítas, as quais Cristo também rejeita. Ou seja, é uma igreja que tem muitas virtudes, é uma igreja que está enfrentando grandes dificuldades, adversidades, e está enfrentando muito bem. Todavia, há uma dificuldade nesta igreja, e nesta dificuldade, Jesus traz uma severa advertência. Qual é a dificuldade da igreja? Segundo a advertência de Jesus, esta igreja perdeu o primeiro amor. Esta igreja perdeu o primeiro amor, e isto
Jesus classifica como um pecado. Ele diz que esta igreja, no versículo 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E no versículo 5, ele acrescenta: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. De acordo com a mensagem de Jesus a esta igreja em Éfeso, a perda do primeiro amor não é apenas uma questão de sermos relaxados no trabalho de Deus. Não se trata disso. A palavra grega traduzida por labor ou choros significa intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Ele vai: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Este labor seguido de perseverança por parte dos efésios não nos permite concluirmos que eles tenham demonstrado alguma improdutividade no serviço do Senhor. Pelo contrário, perder o primeiro amor também não é enfrentar uma crise de desânimo, não se trata disso. Ou desejar desistir, também não tem a ver com isto. Porque nesta carta, nesse texto, Jesus elogia a persistência desses santos cristãos em Éfeso. Versículo 3: e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. E os versículos 4 e 5: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Meus irmãos, a perda do primeiro amor é uma queda, e é chamado de pecado, e necessita de arrependimento. E esta é uma grande dificuldade da igreja, e é uma grande dificuldade de muitos cristãos. Há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a intensidade do amor a Deus, perderam aquela paixão primeira, aquele ardor, aquele fogo, aquela chama, aquela brasa viva que ardia o peito quando se converteu. Fazem o que fazem muitas vezes pelo hábito, pela rotina, outras vezes por medo, outra vez pelo galardão, fazem por quaisquer outros motivos, mas quando acompanhados daquele primeiro amor intenso, ardente, faria muito sentido, mas sozinho, meus irmãos, definitivamente perde o sentido qualquer atividade para Deus. E Jesus aqui nesta carta que João registra no seu Apocalipse, Jesus está dizendo: é pecado quando abandonam aquele amor primeiro na igreja. Isto definitivamente é inaceitável para Jesus. Ele não aceita esta prática religiosa, este avanço na prática cristã, sem essa ardência, sem esse desejo, sem essa busca, sem esse coração buscando o próprio Deus, esse pulsar intenso, ardente no peito pelo próprio Deus. E isto é o que Deus está se queixando. Deus se queixa pelo fato desses crentes haviam abandonado o primeiro amor. E a palavra grega aqui, afeme, traduzida por abandonar no texto, tem um significado bem abrangente. Veja só. Significa enviar para outro lugar, mandar ir embora ou partir de um marido que divorcia-se da esposa, enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar ir, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, partir, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, deixar sem nenhuma razão,
partir deixando algo para trás, deixar destituído. Veja que todas essas expressões, elas refletem que não é uma perda que possa ser denominada como meramente um acidente, seja acidental, mas é um ato voluntário. É um ato voluntário de abandono, de descaso. E Jesus está denunciando no coração daquela igreja esse abandono, esse descaso no coração daquela igreja para com Jesus. Jesus está dizendo: vocês me abandonaram no coração, vocês fizeram descaso de mim no coração de vocês. Vocês estão na igreja, vocês são igreja, mas vocês me abandonaram no coração. Vocês não me buscam como antes, vocês não me querem como queriam antes. Vocês não me buscam, vocês não me querem, vocês não me desejam, vocês não querem-me como queriam no passado. Ele não está dizendo que esta igreja não o ama. Não é este o caso também. Mas ele está dizendo que esta igreja não o ama com a mesma intensidade que amava-o no passado. E isto para Jesus é inaceitável. É inaceitável. O amor deles havia perdido a sua intensidade e não era mais o amor que ele esperava encontrar no coração daqueles crentes da igreja de Éfeso. Meus irmãos, minhas irmãs, aqui nos cabe uma pergunta, não é? Por quê? Por que perdemos o primeiro amor? E nessa noite, eu confesso a vocês que eu estou um pouco incomodado. Eu estou muito incomodado, na verdade, não um pouco, não, bastante incomodado. Bastante incomodado, porque eu sou casado com uma esposa que é muito inconformada. Se eu esqueço a data do aniversário dela, se eu esqueço a data do casamento nosso, se eu esqueço uma data importante, ela me cobra, e ela tem razão em me cobrar, porque... é assim com você também? Por quê? Por que esqueceu? Se eu saio de casa sem dar um abraço, sem dar um beijo, o que aconteceu? Não é assim? Amor exigente. É como no início. Por que nós vamos aceitando as coisas inaceitáveis da nossa vida? Por que nós vamos aceitando aquilo que não deve ser aceito no relacionamento conjugal? Por quê? Por que as coisas mudam o que não deveria mudar? Por quê? Por que nós vamos nos acomodando com coisas que não se deve acomodar no coração? Não. O nosso Deus é um Deus exigente também para conosco. E Ele está no último livro da Bíblia, na visão que o apóstolo João tem das últimas coisas, das revelações do céu. Jesus está escrevendo para 7 igrejas, e destas igrejas ele escreve para uma igreja, na qual o apóstolo João foi pastor dela, e ele diz: eu tenho contra vocês que vocês me abandonaram no coração, vocês não me amam mais como me amavam anteriormente. E ele vai dizer, lembrem-se de onde caíste, arrependam-se e voltem às práticas anteriores. Por quê? Por que perdemos o primeiro amor? O primeiro amor é como um fogo, é um fogo ardente. Se colocamos lenha, ele fica mais inflamado, mas se jogamos água, ele vai se extinguindo. Falhamos porque não alimentamos esse fogo e por permitirmos que outras coisas vão apagando esse fogo dentro de nós. Muitas coisas, meus irmãos, contribuem para que
o nosso amor pelo Senhor vai perdendo esta intensidade que não se deve nunca extinguir. E eu quero nessa noite falar de três fatores que eu gostaria de enfatizar aqui, que podem contribuir por demais nesta dificuldade de permitir que o amor a Deus permaneça ardente em nós. Primeiro eu quero falar sobre o crescimento do mal, depois eu quero falar sobre a falta de cuidado e por último eu quero falar sobre as distrações do mundo. Em primeiro lugar eu quero falar sobre o crescimento do mal. Veja como isto é um grande atrapalho para que o primeiro amor a Deus vá se desvanecendo no nosso peito. Jesus vai dizer no sermão profético registrado em Mateus capítulo 24, versículo 12, ele vai dizer o seguinte, olha a palavra de Jesus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Palavras de Jesus registrada no Evangelho de Mateus. Jesus está dizendo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós vivemos numa cultura de muita tolerância. Há uma tolerância com o pecado. Há uma tolerância com o erro, há uma tolerância com o mal feito, há uma tolerância com a injustiça, há uma tolerância com a violência, com a maldade, com a perversidade. Há pessoas fazendo piadas de mau gosto com a vida alheia. A violência contra a vida na nossa cultura é um absurdo. Nós ficamos todos os dias, não há um canal de televisão aberta, não há um canal de comunicação desses canais que temos no celular, que não notifica mortes violentas todos os dias. Há uma banalização da vida, é uma coisa tão corriqueira, as pessoas morrem aos montões na nossa cultura, isso é julgado na nossa cara, é colocado diante de nós, e parece que isso é tão comum. A vida perdeu o seu valor, perdeu a sua força, perdeu o seu vigor. As crianças são assassinadas, as crianças são violentadas, as crianças são coisificadas, e nós vamos perdendo aquela força do impacto, de ficarmos horrorizados contra esse estado de coisas violentas que chegam a nós, que entram nos nossos ouvidos, que deparam contra nós. Nós vamos perdendo a capacidade de ficarmos chocados, impactados com essas notícias horrorosas. Não é verdade? Tal é o estado de coisas horrorosas que nós encontramos e enfrentamos todos os dias. A violência contra a vida é um absurdo. O aborto é uma vileza absurda, o atentado contra a vida, a promiscuidade, a deturpação da sexualidade, o modo como a sociedade lida com aquilo que Deus abomina. E é uma coisa tão absurda, isto vai penetrando sorrateiramente na mente dos nossos filhos, na mente da sociedade, e aquilo que é anormal vai sendo colocado numa linguagem palatável e vai se tornando normal, e nós vamos perdendo referenciais absolutos e tudo vai caindo numa relativização e tudo perde o sentido, porque aqueles absolutos, aqueles valores inegociáveis, onde eles estão? E aí, como ouvir Deus, falar de Deus, escutar Deus numa cultura que banalizou tudo? Oh, meus irmãos, Jesus está dizendo
que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Veja como Jesus está conectando o crescimento da iniquidade, o crescimento do pecado, com o esfriamento no coração do amor dos seus. Ele está dizendo que em ver, em ser impactado, em ser tomado, envolvido com o mal, em estar lidando com o mal, não propriamente o seu mal, mas o mal ao seu redor. Isto traz um impacto na sua relação afetiva, na sua relação de adoração, na sua relação de amor para com Deus. Esta é uma denúncia que Jesus faz em Mateus 24. E agora ele está dizendo para aquela igreja em Éfeso, dizendo: tenho contra vocês que vocês abandonaram o primeiro amor. E ele está dizendo: isso é pecado, isto é pecado. Você sabe, meus irmãos, que há uma corrente maligna que conspira contra o povo de Deus desse país, tentando fazer calar os púlpitos das nossas igrejas. Você sabe disso. Você sabe que há uma corrente satânica tentando fazer-nos calar, através de leis, através de mordaças. Você sabe do que está acontecendo no nosso país. E aí, vão nos chamar de reacionários, de pessoas ultrapassadas, vão nos chamar de tantas outras coisas, mas eu não posso transigir com aquilo que é palavra de Deus. E nesta noite eu preciso alertar o seu coração acerca daquilo que é absoluto para Deus, aquilo que é uma verdade absoluta para Deus, aquilo que Deus vai cobrar de você e de mim, dos seus filhos e dos meus, da igreja sua e minha, lá na eternidade. O amor, o apego no coração para com o Deus da nossa vida. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, nessa noite eu preciso trazer essa palavra que deve aquecer e alertar o seu coração. Jesus não está querendo movimentos, atividades. Ele está falando de um apego profundo na alma, nas entranhas, de um desejo não por bênçãos, mas pelo Deus da bênção, não por movimentos, mas de um desejo profundo que parte de dentro de nós para com o Deus da nossa vida. É isso que Ele quer ver em nós. E muitas vezes a iniquidade, o crescimento do mal nos arrebata, nos toma, nós ficamos lidando e nossos olhos ficam tomados e a nossa mente fica encharcada dessas notícias, desses movimentos mundanos, dessa cultura que nos assedia, que nos envolve. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2, ele vai dizer assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. O autor de Hebreus está nos dando aqui um caminho. Tire os olhos da cultura, tire os olhos dessa cultura decaída, dessa cultura pecaminosa. Desembarace-se, tire o peso, desembarace desse assédio do mal que ronda a sua mente, que conspira contra a sua alma, que assedia a sua casa. Cuidado com as coisas que são colocadas na mente, no coração, dentro de casa. Cuidado, vigie, fique atento. Desembarace as coisas da sua vida, do seu coração, da sua mente, e fixe o pensamento, os olhos em Cristo Jesus.
e caminhe e corra a carreira cristã olhando firmemente, fixamente para Jesus, o autor e consumador da fé. É isso que ele está dizendo. Ou então você pode ter o exemplo de Ló. Se você conhece a história de Ló, você sabe que Ló desistiu da caminhada do pai, do tio Abraão, e ele então foi para as campinas de Gomorra, de Sodoma e Gomorra, e ele foi morar nas duas cidades mais pecaminosas que poderia existir na face da terra. E ele encaminhou-se com a sua família para aquela terra, e ele habitou naquelas cidades. E então Deus resolveu aniquilar aquela cidade, dada a iniquidade, a maldade, a perversidade daquelas cidades. E então Abraão foi interceder por aquelas cidades, e a oração de Abraão foi: ó Deus, se houver 10 justos naquela cidade, poupe aquela cidade. E não se encontrou 10 justos, encontrou 8 justos, que é a família de Ló. E então Deus permitiu que Ló saísse com a sua família antes da destruição da cidade. Mas olha o que Pedro, a segunda carta de Pedro, vai registrar algo extraordinário. Veja o que Pedro vai registrar na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 6 a 9. E, reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Pedro está dizendo que a Ló afligia a sua alma todos os dias em ver, em perceber a impiedade diante dos seus olhos. Ele tinha tanto apego a Deus, tanto amor a Deus, tanto temor a Deus. Ele tinha tanto desejo de santidade na vida, porque ele adorava um Deus santo, um Deus justo, um Deus amoroso. E ele via uma sociedade totalmente depravada, totalmente envolvida com a iniquidade, com a perversidade, com a maldade, e essas coisas não casavam com a sua vida, e ele então tentava manter-se distante da cultura, e a sua alma atribulada ficava angustiada, porque ele não queria aquilo para a sua família, ele não queria aquilo para a sua vida, ele não queria viver naquela cultura, ele não queria compactuar com aquela cultura, ele queria manter a sua alma com Deus, e então ele afligia a sua alma em viver nessa incongruência de vida. É isso que a Bíblia está dizendo, meu irmão. Quem ama a Deus, quem serve a Deus, o primeiro amor traz esse desejo ardente no peito, de não viver a modo que a sociedade, que a cultura vive. E muitas vezes a igreja não tem essa angústia no peito, não chora as mazelas da cidade, não chora as mazelas das pessoas com a qual convive, não se dá conta do pecado que muitas vezes sorrateiramente adentra os portões de casa, entra na sala, nos quartos, não se dá conta de que o mal está entrando sorrateiramente na família, porque apenas mudou de nome, mas o pecado continua sendo o mesmo. Deus continua abominando as práticas. E a família não vai se apercebendo de que o amor está se esfriando. Veja que isto é terrível. E em segundo lugar, se uma coisa é o crescimento do mal, em segundo lugar, o que pode esfriar o primeiro amor é a falta de cuidado. É a falta de cuidado da sua relação de pessoalidade com Deus. A sua falta de pessoalidade com o Deus da sua fé. Um fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a nossa falta de profundidade na vida cristã. Uma vida superficial. Uma vida em que vive
no conforto da areia, da praia, fica sentado numa cadeira de praia, molhando as pernas, molhando o pé, olhando o oceano do Espírito de Deus, mas não se aprofunda, não entra no oceano, não entra com tudo, não se submete, não submerge, não se aprofunda numa relação profunda com Deus, fica no conforto da praia, fica no conforto da areia, entra apenas pela canela, no máximo até o joelho, de vez em quando dá uns mergulhos e volta para o conforto da praia, porque é mais seguro, é mais confortável, não quer comprometer-se muito, não quer envolver-se tanto, não quer abrir mão de muitas coisas, e isso traz um prejuízo extraordinário para uma relação profunda no coração, de amalgamento, de amalgamar a vida com o Deus da nossa vida. Ô meu irmão, ô minha irmã, a falta de cuidado, a falta diária de um cuidado espiritual, de uma prática, de um exercício espiritual, de fazer aquilo que eu chamo de coisa simples, de passar a limpo a vida com Deus diariamente, todos os dias, o dia todo, e ter uma relação de pessoalidade com Deus, desenvolver uma consciência de que o tempo todo o tempo está na presença de Deus. Deus está todo o tempo todo com você. Ele o vê, Ele o enxerga, Ele está com você o tempo todo o tempo. Não há onde se esconder, não há onde estar sem que Deus o veja, sem que Deus o saiba, sem que Deus esteja com você. Esta consciência, esta presença maiúscula, singular, potente, poderosa, soberana. Isto é algo extraordinário, mas que infelizmente muitos crentes abrem mão. Jesus vai falar da parábola do semeador, e na parábola do semeador ele fala da semente que caiu em solo pedregoso, e o resultado do solo pedregoso é uma planta que brota rapidamente, ela brota, mas ela não tem profundidade, as suas raízes elas ficam mais à amostra, ela não consegue penetrar profundamente na terra, então o solo dela não tem muito solo, ela fica mais evidente, e o risco que essa planta corre é que, como ela se desenvolve mais na superfície, quando vem o sol, e o sol na Bíblia é sinal de provação, não é? O fogo vem de provação, ela sucumbe ao ardor do sol, então ela sucumbe, ela passa a passar rapidamente por um processo de morte, e ela fenece. E essa é uma tragédia em pessoas que começam bem e terminam mal. Pessoas que têm uma profunda experiência marcante da graça de Deus, que têm uma relação profunda e fazem promessas lindas com Deus, e fazem promessas maravilhosas para Deus, e têm uma experiência profunda com o Espírito de Deus, mas está entendendo o que está acontecendo? Lucas capítulo 8, versículo 13, vai dizer: aqui caiu sob a pedra, são os que ouvindo a palavra e recebem com alegria, esses não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Pessoas que não suportam a contradição da vida, pessoas que diante dos embates da vida, diante das dificuldades, das suas próprias idiosincrasias, diante dos vai-vens, dos processos da existência, a fé, ao invés de se enraizar, de criar raízes mais profundas, de ir para o texto bíblico, de relacionar-se de modo mais profundo com Deus, com a palavra de Deus, de procurar ancorar-se em pessoas mais experimentadas na fé, de buscar amparo em pessoas que têm mais experiência na fé, elas ficam à deriva, como barco em grandes tempestades, e então vão se distanciando e vão
perdendo aquele vigor, aquele ânimo, e ficam à deriva na fé cristã. E isso traz um grande prejuízo. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus está dizendo para uma igreja que Ele ama. E Ele está dizendo para pessoas que o amam. Ele não está dizendo que essas pessoas não o amam. Entenda bem. Ele está dizendo para pessoas que Ele ama. Ele está dizendo para a igreja que Ele ama, para uma igreja que o ama, mas Ele não está contente com essa relação. Ele está acusando, Ele está fazendo uma severa advertência, porque há um prejuízo nesta relação, e o maior prejuízo nessa relação é para com as pessoas diante de Jesus. Oh, meu irmão. Oh, minha irmã, nessa noite eu quero convidar você a pensar seriamente sobre isso. Sabe por quê? Porque quando nós desenvolvemos uma vida cristã sem uma relação de pessoalidade com o Cristo da nossa fé, uma relação de pessoalidade com o Deus da nossa fé, nós perdemos a essência da vida cristã. Nós perdemos aquilo que é de melhor na nossa relação de vida. Nós perdemos aquilo que é de melhor na nossa relação de pessoalidade. Nós nos desintegramos. Nós ficamos com uma relação muito cognitiva, muito etérea, e nada concreta, nada real, nada factual. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo para os Colossenses, no capítulo 2, ele vai dizer, no versículos 6 e 7, ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, receberam a Cristo Jesus, andai nele, andai nele. Andar em Cristo Jesus, nele enraizados, criar raízes em Jesus, em Jesus, em Jesus, não na igreja, não no pastor, não no líder, em Jesus. Ir a Jesus, criar raízes na pessoa de Jesus, no caráter de Jesus, na palavra de Jesus, na vida de Jesus, em Jesus. Isto é que ele está dizendo. Os desdobramentos de uma vida sem profundidade em Deus é que há áreas da vida cristã que não são tratadas, e aí as debilidades começam a surgir. Sabe aquelas debilidades que são constantes na nossa vida? Quando pensamentos nos sobrevêm, áreas, por exemplo, a sexualidade, ou a fragilidade com a verdade, problemas com falta de perdão, problemas de toda ordem que muitas vezes nos toma, esses problemas que deveriam ser tratados pela fé, curados pela palavra, o caráter que devia ser tratado pela palavra de Deus, quando não são tratados, quando não são curados, quando nós não somos transformados pela palavra, esses problemas se avolumam, não são tratados, o caráter não é transformado, a nossa vida não é passada a limpo, e então esses problemas vão minando, vão desestruturando e vão ruindo as estruturas da nossa vida, e mais à frente o tombo é muito grande. Aquilo que nós estamos construindo lá na frente, a queda é grande, e Jesus está advertindo contra isto. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você nesta noite, minha irmã, cuidado com a sua vida espiritual. Eu quero convidar você a pensar comigo agora sobre a terceira e última razão porque o amor se esfria: as distrações do mundo. As distrações do mundo. Porque diferentemente do cristão que está travando uma luta contra o pecado, o cristão que costuma ser enredado pelas distrações é, via de regra, alguém que não tem cedido ao pecado, mas perde o alvo ao distrair-se com as coisas lícitas que lhe roubam o foco. Deixa eu falar uma coisa para você. Você deve saber que há
três inimigos da nossa vida cristã: o mundo, a nossa natureza caída e o diabo. Eu quero dizer para você que o diabo é um grande conspirador do nosso amor para com Cristo. Moisés, quando foi enviado por Deus para tirar o povo do Egito, Faraó deu uma dura lição no povo. Veja o que diz lá em Êxodo capítulo 5, os versos 5 e 9. Me desculpe, eu quero falar rapidamente para você sobre isso e eu quero concluir. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós os distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis deles. Estão ansiosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Faraó está tentando dissuadir o povo de Deus para não darem ouvidos a Moisés. E ele usa do serviço, ele imputa mais serviço ao povo para que eles deixem de ouvir aquilo que Moisés está convidando eles a fazer. O que Moisés está convidando eles? A fazer festa para Deus no deserto. E vocês sabem que Faraó, na Bíblia, é uma figura que tipifica o diabo. E se há uma coisa, meu irmão, que o diabo tenta fazer costumeiramente na vida, na mente do cristão, é desconstruir a palavra de Deus, é distorcer a verdade e mentira. Fez isso o tempo todo na vida de Eva e continua a fazer na vida de cristão. E há muito cristão incausto que fica ouvindo as mentiras do diabo. Nessa noite eu quero dizer para você, presta atenção, não se distraia com as distrações do mundo. Cuidado com férias, com descansos, com o domingo, com as suas atividades espirituais, com aquilo que Deus propôs à sua família, que Deus propôs a você, com aquilo que você sabe que é primordial, que é fundamental, que é estruturante na sua relação de pessoalidade com Deus. Cuide daquilo que tem fundamentalidade espiritual e eterna na sua vida. Não negocie, não transija com aquilo que é eterno na sua vida, meu irmão, porque haverá um dia em que você há de apresentar-se diante do Cordeiro e ele vai dizer palavras duras, aqueles: apartai-vos de mim, não vos conheço. E alguns vão dizer: mas Jesus, em teu nome. E ele vai dizer: não vos conheço. Nesta noite eu quero dizer para você que a advertência que Jesus está dizendo para aquela igreja: arrepende-te e volte às primeiras obras. Eu quero concluir a minha fala nessa noite voltando-me a essas 3 palavras de Jesus. Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas é preciso fazer o caminho de volta. E fazer o caminho de volta é para gente corajosa, é para gente que de fato quer levar Deus a sério na vida. É de fato para a gente que de fato quer levar Deus a sério na vida. De fato para a gente que está dizendo: eu estou cansado de religião, eu estou cansado de processo religioso, eu estou cansado de sair da igreja, de voltar para a igreja e sair da igreja e fazer sempre as mesmas coisas do mesmo jeito e obter o mesmo resultado. Eu quero mais da minha vida com Deus, eu quero mais e mais de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que quer mais de Deus, eu aprendi uma coisa. Quando você quer saber quanto você tem de Deus, Deus quer saber o quanto Ele tem de você. Esta é a matemática de Deus. Jesus está dizendo para essa igreja: primeiro verbo, lembra-te. Segundo verbo, arrepende-te.
Terceiro verbo, volta-te. Esses verbos têm a ver com um movimento diário que eu e você precisamos fazer. Lembrar. E aí me permite uma experiência pessoal. Sempre que eu vou a Londrina, em que eu vou nas casas de meus pais, em que eu entro no quarto, quando eu era solteiro, as lembranças voltam à minha memória. É impossível entrar no quarto onde um dia eu me ajoelhei e ali, sozinho, numa tarde insólita, em que eu me vi arrebentado, em que eu fiz uma oração de renúncia, de entrega, e eu falei palavras que estavam entaladas no meu peito ao meu Deus. Quando eu vou orar com a minha mãe, que está com 89 anos, muitas vezes eu começo a me emocionar em lembrar-me das orações que eu e ela fazíamos nas manhãs de sábado diante dos programas de televisão, dos compromissos que eu e ela firmávamos diante do Deus da nossa vida, das promessas que eu fazia quando adolescente. Quando vou à igreja da Vila Judite e eu entro naquele templo, eu me lembro com muita saudade das vezes em que eu ia àquele templo sozinho para orar, sozinho pela juventude daquela igreja. Oh, meus irmãos, eu tenho tantas memórias, eu tenho tantas lembranças dos tempos em que eu buscava o Senhor. E isto reaviva a chama no meu peito, o ardor no meu coração, e isso alimenta a minha alma. E eu, quando volto à minha memória, eu falo: Senhor, eu quero isso para a minha vida de novo, eu quero isso para a minha vida de novo. Quando eu passo em frente ao acampamento Água Viva, onde eu me consagrei ao sagrado ministério, e passando em frente, a minha alma é tomada de uma alegria, de entusiasmo, e meu corpo é todo arrepiado, porque tantos acampamentos ali, e eu orava ao Senhor, e Deus visitava o meu coração. Meus irmãos, eu estou dizendo para você de que é muito importante nós ativarmos a memória e trazermos na memória as lembranças dos atos maravilhosos que Deus fez na nossa vida no passado. A palavra de Deus diz: não removeis os marcos antigos. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você nesta noite? Não anule na tua história o que Deus fez na tua vida. Não deixe que ninguém tire da tua memória o que Deus marcou indelevelmente na tua vida. Você sabe o que Deus já falou para você, o que Deus fez na tua vida, o que você já falou para Deus. Aviva a sua memória, ative a sua memória, volta-se para aquele momento, fale com Deus novamente sobre aquilo. Não deixe aquilo que Deus já falou, já fez, aquilo que você já falou para Deus, como se nada houvesse. Não tenha amnésia espiritual, não deixe ser roubado, saqueado da sua mente aquilo que Deus já fez na tua vida. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, isto é obra do Espírito de Deus, que tem desdobramentos eternais na tua vida. Ninguém pode roubar de você. Quantas pessoas estão dormindo o sono da preguiça, da insolência, olhando para o céu com a desconfiança, com medo. É preciso ativar a memória e sentir de novo aquela alegria, aquele entusiasmo, aquele ardor no peito, aquela chama no coração, aquela esperança na alma, aquela alegria no peito que enche o peito de esperança, e dizer: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará. Oh, meu irmão, quantos crentes estão vivendo uma vida, me desculpe, medíocre. Estão caindo pelas tabelas, estão levando uma vida, meu Deus do céu. É preciso ativar a memória. O nosso Deus é Deus que faz história.
É o Deus que entrou na sua história, em um dia específico, em um momento específico, e Ele marcou indelevelmente a tua vida, e chamou-te pelo nome, e disse: você é meu, você é minha, você é minha, vem fazer história comigo. Você sabe o que Ele já falou, o que Ele já fez na tua história, o que você está esperando. Esta palavra que Jesus disse àquela igreja há mais de 2000 anos, ela traspassa os séculos e hoje chega a teu ouvido, ao teu coração, ao teu peito, dizendo com a mesma intensidade: lembra-te, recorde-te. É preciso trazer à memória aquilo que te dá esperança, como diz o profeta Jeremias. Isto é vida. Faça pulsar o teu coração de novo, meu irmão. Algumas lembranças têm o poder de produzirem em nós um caminho de restauração. Quando eu começo a lembrar dos meus primeiros passos após a conversão, isso me dá uma alegria, um entusiasmo, porque tantas coisas novas eu comecei a descobrir com meu Deus. Quando eu sento aqui na igreja, na minha sala, e começo a ler a Bíblia, e começo a ler os versículos, e vou, meu Deus do céu, quantas coisas eu começo a rever novamente, e falo: Deus, que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. O Senhor é tão grande, o Senhor é tão grande, o Senhor é maravilhoso. Oh, meu irmão, oh, minha irmã, você precisa voltar ao caminho de conhecer a Deus pessoalmente. Esse é o maior projeto de vida que alguém possa ter na história pessoal. Quero trazer à memória, é preciso lembrar, e em segundo lugar, arrepender-se. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento não é suficiente ter saudades, não é suficiente você ter apenas a memória, mas é preciso que você lamente, que você chore, que você clame pelo perdão de Deus, que você lamente. É imperativo reconhecer que a perda do primeiro amor é o mais do que um desânimo ou qualquer crise emocional, é um pecado. Você tem cometido contra Deus quando você quer mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus, quando você está no coração distante do Deus da tua vida, do Deus que o amou na cruz do Calvário, do Deus que resgatou você da vileza da sua vida, daquele Deus que o amou, que o chamou para si, que transformou a sua história. Isto, meu irmão, esta pessoalidade, aquecer o seu coração, amolecer o seu coração, voltar arrependido, quebrantado, chorar, o seu coração duro, empedernido, derreter, desmanchar. Isto é arrependimento. Não são lágrimas de crocodilo, mas é quebrar, é esmagar, dizer: Deus, eu quero o Senhor na minha vida, o Senhor é meu bem maior, Tu és o arrimo da minha vida. E isso ser uma verdade profunda no teu peito. Arrependimento, como diz Tiago, tem que ter choro, tem que ter lamento, tem que ter humilhação. Tiago capítulo 4, versículos de 8 a 10, ele vai dizer o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Não há caminhada com Deus que não comece com os nossos joelhos derramados, quebrados aos pés da cruz do nosso Salvador. É onde tudo começa, é onde tudo começa. Um coração quebrantado, humilhado, dizendo: Senhor, eu quero começar de novo, de novo, de novo. Toma-me.
Eis-me aqui. Não é o que eu tenho do Senhor, é o que o Senhor tem de mim. O Senhor tem meu coração, a minha alma, o meu ser, tudo que eu sou. É isso, meus irmãos. E então, ele diz: lembra-te, arrepende-te e volte às práticas das primeiras obras. O que são as práticas das primeiras obras? Isso tem a ver com as demonstrações na vida, as demonstrações práticas da vida, porque Evangelho é vida, Evangelho é boa notícia, e boa notícia é Jesus, e Evangelho na nossa vida é assumir o caráter de Cristo na nossa vida, e nós só assumimos o caráter de Cristo porque nós o amamos. Se nós não o amamos, como vamos caminhar a partir de Jesus? É óbvio, não é assim? É sim. E isto agiganta a nossa fé, isso traz sentido à nossa fé, porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Isso faz toda a diferença na vida de um crente, toda a diferença. Jesus vai resumir os 10 mandamentos dizendo: amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. Que Deus te abençoe. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu sei como você pode sair daqui nessa noite. Eu não sei como está a sua relação com Deus, mas eu sei como você pode retomar a sua relação com Deus. Você que está me ouvindo nessa noite, eu não sei como você está aqui agora, mas eu sei como você pode, a partir de agora, reatar a sua relação com Deus. Lembra-te, arrependa-te e retome uma relação honesta, sincera, verdadeira e genuína com Deus. Vamos orar? Quero convidar os irmãos do louvor para virem à frente, se preparar para cantarmos Vem Derrama a Paz. Enquanto isso, nós vamos orar. Querido Deus e bondoso Pai, nesta noite o Senhor falou ao nosso coração de tantas maneiras. Queremos agradecer-te, Senhor. Queremos agradecer-te pela tua palavra. Palavra que nos convida, ó Deus, a uma relação profunda, a uma relação séria, a uma relação ajustada, a uma relação de amor contigo. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o coração do teu povo. O Senhor conhece a cada um de nós, o Senhor nos chama pelo nome. Nesta noite, Senhor, eu apresento esses irmãos, os meus amados e queridos irmãos. Peço em nome de Jesus que, ó Deus, haja conversões, haja mudança de vida, Senhor, haja transformações. Que haja, ó Deus, um desejo profundo de uma busca, ó Deus, de uma relação honesta, verdadeira, sincera, de um desejo de buscar, ó Deus, valores eternos a partir de uma relação pessoal contigo em Cristo Jesus. Ó Senhor, venha sobre nós com teu Espírito. Oro, Senhor, pelos nossos filhos, ó Deus. Oro pelos nossos netos, Senhor. Oro pelas nossas famílias, ó Deus. Oro pelos cônjuges dos nossos membros da igreja. Querido Deus, derrama teu Espírito, Senhor. Traga conversões, traga transformações, ó Deus. Arrebenta, ó Deus, as correntes do pecado, ó Deus, que aprisionam, que, ó Deus, trazem prejuízo a vidas aprisionadas pelo pecado, pelo mal. Ó Senhor, venhas com a tua graça, com o teu poder, trazendo transformação, renovação, salvação, em nome de Jesus. Traga, Senhor, alento aos corações que estão abatidos, Senhor. Traga, Deus, incômodo aos corações que estão acomodados, ó Deus. Desperta, Senhor, do sono aqueles que estão dormindo espiritualmente, ó nosso Deus.
Queremos uma igreja viva, Senhor, uma igreja dinâmica. Queremos, ó Deus, famílias que de fato honram-te, louvam-te, adoram-te em espírito e em verdade. Venha sobre nós com a tua graça, com o teu poder, que vivamos para a glória do teu nome, pois somos o teu povo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.